Olá, hoje vamos falar sobre a lei de Gauss e a sua aplicação na determinação do campo elétrico. Quando você coloca no espaço uma carga de um coulomb próximo a uma superfície e percebe que aparece uma força, você imediatamente conclui que ali existe uma carga perturbando o espaço. Se a força for no sentido oposto ao que você aproxima a carga da superfície estudada, você sabe que a carga que lá está também é positiva, portanto é uma força de repulsão. Então você já infere que lá você tem uma distribuição de cargas positivas que perturbam o espaço. Essa carga de um coulomb positiva é uma carga de prova. Nós podemos descrever a influência dessa distribuição de carga através do conceito de linhas de campo. Quando nós temos esse conceito de que existe um campo atuando de maneira a direcionar o movimento de alguma carga ou átomo, nós dizemos que ali existe um campo definido que perturba o espaço. Pode ser um campo de velocidades, pode ser um campo elétrico. No caso de um ventilador girando as suas pás, nós temos que ali você tem um campo capaz de criar velocidade, ou seja, um campo de velocidade. Isso se dá porque o ventilador é considerado, nesse caso, uma carga topológica. Ao girar, ele imprime possibilidade de gerar um campo de velocidades. Se eu colocar oxigênio dentro de uma sala, ele vai empurrar esse oxigênio para fora, através do campo de velocidade que ele cria. Se eu colocar nitrogênio, ele vai empurrar nitrogênio. Portanto, não é o que eu coloco lá para provar, mas sim o campo que ele cria, o campo de velocidades. Então, o ventilador é uma carga topológica. Com essa ideia, o Gauss formulou o conceito de superfície gaussiana e de fluxo. Pois bem, nós usamos essa ideia para o campo elétrico. Uma vez que o espaço está perturbado por uma carga, existe uma superfície fechada na qual, se nós englobarmos essa carga topológica, podemos dizer que tudo que sai vem de uma carga que está lá dentro, que diverge, e tudo que entra vem de uma carga que converge. Então, nós criamos essa ideia de carga topológica. Então, no caso do campo de velocidades, é um ventilador ou um aspirador. O ventilador cria o campo de velocidades que faz um fluxo sair de uma dada superfície fechada, e o aspirador faz um campo de velocidades que faz tudo entrar dentro dessa superfície fechada. Entenda-se superfície fechada de uma sala. No caso do campo elétrico, nós temos que, se a minha superfície fechada englobar uma carga positiva, eu vou ter um fluxo de campo elétrico saindo. Se a minha carga for negativa, eu vou ter um fluxo de campo elétrico entrando. Então, essa ideia de fluxo, ela vem de fluido, vem da mecânica. Então, a lei de Gauss, ela vai se aplicar no campo elétrico da seguinte maneira. Se eu tiver um fluxo de campo elétrico, eu tenho que ter dentro dessa superfície fechada uma carga que está gerando esse fluxo. Entenda-se aqui, uma carga que gera um fluxo que? Do campo elétrico por uma área. Essa carga gera esse fluxo. Então, para ter essa ideia, eu preciso criar o quê? Uma superfície, que a gente chama hoje de superfície gaussiana, que engloba essa carga. E, criando essa superfície, eu verifico que tudo que sai ou entra se relaciona ao fluxo e à possível carga que existe dentro dessa superfície. O Gauss formulou isso pensando então da seguinte maneira: se você tem, por exemplo, uma caixa onde tem uma bomba jogando água para fora, você tem ali uma carga topológica que está jogando água para fora da caixa. A caixa seria a sua superfície. E se você tiver uma sugadora de água, você vai ter um fluxo entrando nessa superfície. Então ele diz que se a superfície for fechada, todo fluxo que sair ou entrar está relacionado à carga interna que está dentro dessa superfície que você criou. Então é uma superfície gaussiana, é uma superfície hipotética, fechada, na qual o fluxo pode ser calculado. Veja aqui o caso de uma carga negativa. No slide anterior, vou voltar aqui, você tem uma carga positiva, você tem o fluxo do quê? Do campo elétrico. É um campo. E quando o campo está na direção do vetor que descreve a unidade de área, que é externo, aqui, ó, você tem um produto escalar entre o campo elétrico e o campo associado à área, ou seja, a unidade de área. Então é um produto escalar, então esse produto escalar é positivo. Então quer dizer que o sinal dessa somatória de cargas aqui, ó, vai ser positiva. Pois bem,
voltando ao outro slide, quando eu tenho uma carga negativa, eu também vou ter um fluxo de campo elétrico, mas ele vai estar entrando, olha. Ele vai estar entrando. E a minha unidade de área, ela é colocada sempre para fora da superfície, perpendicular. Então você repara que esse produto escalar vai ser negativo, que vai representar que a minha carga topológica, ou a carga elétrica que está gerando esse campo, ela é negativa. Então, essa é uma lei para fluido, mas que serve muito bem para descrever o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada. E reparem bem, neste caso, EDA é negativo, porque eles estão em sentidos opostos. Agora, vejam bem, essa mesma lei de Gauss pode ser aplicada a um dipolo. Mas no caso do dipolo, eu tenho o campo elétrico saindo e tenho o campo elétrico entrando. Portanto, o fluxo, se você for considerar toda a superfície hipotética aqui gaussiana que você criou, o fluxo é nulo, porque o que entra sai. Então não tem um fluxo. Na verdade, o fluxo é cíclico, ele vai e volta. Então ele é zero. Se você quiser olhar de outra maneira, você pode entender que quando você pega o vetor unidade de área aqui, que é perpendicular à superfície apontando para fora, e faz o produto escalar com o campo elétrico nessa região, você vê que é zero. Então o que significa isso? Significa que no caso de um dipolo, o fluxo que você tem é nulo. Isso vai ser uma verdade para o campo magnético, porque o campo magnético sempre é gerado por dipolos. Tem um sul e o norte. Portanto, como a unidade básica do campo magnético é um dipolo, você sempre vai ter a lei de Gauss indicando zero para o fluxo magnético numa superfície fechada. Uma outra coisa que você vai ver aqui é que, no caso de uma distribuição de carga, você tem como calcular o campo elétrico pela lei de Coulomb. Então vamos fazer uma comparação entre a lei de Coulomb e a lei de Gauss. O que eu ganho com a lei de Gauss em relação à lei de Coulomb? Na lei de Coulomb, eu tenho que a interação é dada pela força, e a força é a carga vezes o campo. E o campo eu posso calcular somando o efeito de todas as cargas nesse ponto, através de uma integral. Então eu posso fazer essa conta usando a lei de Coulomb e saber qual é a interação. Então eu posso também saber o campo num ponto do espaço. Ora, o meu problema sempre é saber a força, mas para isso o melhor é eu saber campo. Sabendo o campo, eu aplico a carga que eu quiser aqui, eu sei a força e sei o futuro da partícula. É esse sempre o meu objetivo. Mas reparem aqui, quando você vai ver o problema que nós resolvemos na aula passada, nós vamos ver que quando a gente vai calcular o campo elétrico pela lei de Coulomb, é um pouco complexo. No caso de uma barra carregada, com uma carga linearmente distribuída, nós vimos que tem que fazer o quê? Tem que calcular o elemento do campo elétrico, depois levar em consideração a simetria, fazer toda a conta levando em consideração o campo elétrico e integrar isso tudo. Quando nós fizemos isso, nós vimos que o campo elétrico nessa direção se anula com o campo elétrico nessa direção x, sobra só a componente y, e fazendo todas as contas aqui, todos os cálculos, nós chegamos à conclusão que o campo que vai aparecer nesse ponto aqui, y, vai ser dado por essa expressão. Mas nós tivemos que fazer o quê? Levar em consideração a lei de Coulomb, levar em consideração a distribuição de carga, e depois de tudo isso chegar com uma integral, chegar a essa expressão da lei de Coulomb. Agora vamos fazer o seguinte, você imagina essa barra, agora essa mesma barra que a gente calculou a lei de Coulomb, mas calcula ela com um comprimento L muito maior que o Y, muito maior que o Y. E nesse caso, eu vou calcular o campo elétrico, então, para um L muito grande. Um L muito grande, eu vou dizer que essa barra está tendendo ao infinito. Seria um fio elétrico carregado. E eu estou analisando o campo elétrico só na frente do fio. Então, o fio, para mim, é quase que infinito, porque um fio num poste, por exemplo, se eu for olhar com o meu medidor o campo elétrico ali na frente do fio, o fio é infinito para mim, porque ele é muito grande. Então, o que eu vejo aqui nessa hora? Eu vejo que você tem aqui, olha, o teu L, e o teu L sendo muito maior que o Y, eu posso desprezar esse 1, porque ele é muito grande,
e fico com essa aproximação, e aí eu percebo que o campo elétrico descrito desse problema na formulação de Coulomb, ele pode ser aproximado para lambda, que é a densidade linear de carga, dividido por 2πε0 e a distância até y. Reparem que aqui o campo não cai com o quadrado, ele cai com a distância. Isso é um fato ligado à assimetria desse problema. Então aqui você tem o campo elétrico calculado para um fio finito, ou para uma barra finita, e aqui você tem o campo elétrico para um fio considerado infinito, ou seja, um comprimento L muito grande, muito maior que o Y. Então, esse é o cálculo que a gente fez pela lei de Coulomb. Agora, quando você vai ver por Gauss, e aqui é que está a vantagem de Gauss, eu posso usar o quê? O fato que o fio tem uma simetria, que é a simetria cilíndrica, eu posso criar uma superfície gaussiana com simetria hipotética igual à simetria do fio e calcular o fluxo. Qual é a vantagem? A vantagem, a facilidade no cálculo é muito grande. Então, reparem aqui, quando eu pego aqui, olha, que eu olho, eu vejo que aqui está o fluxo elétrico. Então, o fluxo do campo elétrico, ele representa a somatória de cargas envolvidas. Então, eu tenho aqui a lei de Gauss, mas reparem bem, eu vou calcular nessa região só, onde está o meu detetor, só do tamanho H. E é uma distância R, que é o meu Y. Então, o que eu vejo? Se a minha superfície de Gauss for um cilindro, ela acompanha a simetria de um fio, que é um fio cilíndrico. Então, fica mais fácil de calcular. E o que eu percebo? O fluxo do campo elétrico, nessa região aqui, olha, o campo elétrico está saindo, o campo elétrico aqui é paralelo ao vetor de área unitário, dA. E eu vou dar ele como o quê? E, que é o campo elétrico, 2π vezes R vezes H, vai me dar a superfície, essa superfície lateral do cilindro. Isso aqui tem que ser igual ao quê? A densidade linear de carga vezes o comprimento H. Pois bem, o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular o campo elétrico. Eu sei que o fluxo iguala essa expressão à carga líquida que está lá dentro. A carga líquida que está lá dentro é essa aqui, ó. E o fluxo é calculado por isso aqui. Se eu isolo E, eu posso determinar esse valor desse campo e a direção. Olha, eu já sei que a direção é perpendicular aqui à superfície, como é o vetor de área. E eu tenho esse lambda H e aqui o 2πrH. Aí o que eu noto? Que eu chego nessa expressão aqui, ó. Corto o H com H e chego aqui. Aí eu comparo isso com Coulomb, que eu fiz uma conta bem mais complexa, e vejo que é igual. Eu falo, então Gauss me facilita muito, com certeza, facilita muito, porque sabendo a simetria facilita. E o fluxo aqui nessa tampa? Olha, ele não existe, porque aqui o campo elétrico está perpendicular à área. Mas tem carga aqui e está girando o campo para esse lado. É verdade, mas tem carga aqui e está girando o campo ao contrário. Portanto, como a gente já viu, pela simetria, o único campo que resiste, o que existe nessa região é perpendicular ao fio. E, portanto, um campo perpendicular à área tem fluxo nulo. Esse é um exercício que eu deixo para vocês. Considere uma distribuição de cargas positivas que se apresenta em uma densidade de carga constante em função do raio de uma esfera R. Determine o campo elétrico nas posições R menor que R, R igual a R e R maior que R. R é o raio da esfera. Então eu tenho cargas dentro da esfera e a densidade de carga é constante. E eu quero que você me diga qual é o valor do campo numa região dentro da esfera, na superfície da esfera e fora da esfera. Aqui está a resolução. Bem simples, porque é usando a simetria de uma esfera para o problema. Eu espero que vocês tenham aproveitado e desejo a todos um bom trabalho.